Olá, vamos dar início agora ao módulo de número 5 sobre canais de distribuição e vendas. Esse módulo tem 2 aulas para você se preparar. Nesse módulo, nós vamos explorar diferentes canais de distribuição e venda, desde a venda direta até a criação de parcerias com mercados, restaurantes, programas governamentais também, que são muito bons para a agricultura familiar quando se trata de venda. Eu já ouvi muito de clientes e até mesmo de produtores que produzir não é o problema. O problema, muitas vezes, está em vender. Aonde vender? Para quem vender? Então, nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para que você consiga ter um pouco mais de clareza sobre tudo que nós já falamos até agora e como você pode pegar tudo que a gente já construiu até agora e canalizar em um canal de venda que seja interessante para você. Ok? Então, só para introduzir um pouco mais esse módulo, produzir alimento de qualidade, produzir um produto de qualidade, ou ter um serviço de qualidade, ele é essencial, com certeza. Mas saber aonde que você vai vender é o que faz toda a diferença. Não adianta você ter uma super produção, não importa se é vegetal ou animal, mas se você não tiver para quem vender, a sua produção acaba que fica com você, acaba muitas vezes gerando prejuízo. Então, é isso que faz os negócios expandir quando você tem um canal de venda e distribuição. Então, aqui a gente vai aprender nesse módulo as vantagens de cada canal, os documentos e as certificações necessárias. Não é simplesmente pegar o produto e vender. Muitas coisas têm regras e tem algumas burocracias, a gente vai falar sobre isso. E também vamos falar de parcerias inteligentes que é possível criar para que você possa aumentar essa oportunidade de venda e garantir que a sua produção chegue a mais pessoas e até mais longe, em um tempo menor. Então, tudo isso a gente vai falar, tá bom? Vamos dar início, então, à aula de número 1, sobre venda direta e como escolher o melhor caminho para o seu produto. A venda direta é aquela venda sem intermediários. Então, significa que você pega o seu produto e vende diretamente para o seu consumidor, sem ter nenhum intermediário no meio, sem ter um supermercado, uma mercearia, nenhum intermediário. É você e o cliente final, mais ninguém. Então, dessa forma, você garante o controle de tudo que está acontecendo, desde preço, entrega, feedback do cliente, tudo você consegue ter esse controle maior. Mas a venda direta, ela tem algumas diferenças entre uma opção e outra. A gente vai falar um pouquinho sobre as principais opções e a vantagem de cada uma delas. Então, vamos lá. A venda direta ao consumidor final, é esse exemplo que eu dei. Como que funciona? O produtor vende seus produtos diretamente para o cliente final, sem passar por nenhum intermediário, seja mercados ou até mesmo vendedores também, quando é o caso de você fazer uma revenda através de um vendedor, não tem esse intermediário. Então, pode ser direto na propriedade, ou o consumidor vai na sua propriedade buscar o seu produto, ou você leva através de feiras ou através de entregas, no caso de assinaturas, como eu dei a ideia em algumas aulas anteriores, ou até mesmo grupos de compra no WhatsApp, no Facebook. Tudo isso se torna uma venda direta, porque é você e o consumidor final e mais ninguém. Qual que é a vantagem? Você tem uma maior margem de lucro, já que não tem intermediários, o contato direto com o cliente, então você gera a fidelização, é mais fácil gerar essa fidelização porque você recebe o feedback do cliente praticamente em tempo real e tem uma flexibilidade em ajustar os preços conforme a demanda, conforme a oferta e demanda e também conforme o custo da sua produção também, porque você decide o preço de venda, você não depende de um intermediário para determinar esse preço. E aí, só um exemplo prático, um produtor aqui de hortaliças, ele pode vender cestas semanais, direto para o consumidor da cidade, por meio de pedidos no WhatsApp, por exemplo, que é semelhante ao que eu falei anteriormente. Então, ter contato direto com o consumidor, por isso que é importante ter uma boa comunicação, seja nas redes sociais ou fora dela, para que o consumidor tenha acesso a você. Agora, a gente vai falar sobre vendas diretas para mercados locais, mercearias, padarias, lanchonetes. Também é uma venda direta, porque é só você
e o estabelecimento. Não tem nenhum intermediário entre vocês dois. Então, como que funciona? O produtor fornece regularmente os produtos frescos, seja para o mercado, para a padaria, para a mercearia da região, e aí esses estabelecimentos revendem os seus produtos ou usam eles para fazer alguma receita. Qual que é a vantagem disso? O volume de vendas ele é mais previsível, então geralmente quando você tem uma parceria como essa, você consegue prever, até porque o dono do estabelecimento, a pessoa responsável, vai combinar com você, olha, eu quero todos os dias, ou eu quero toda semana, ou a cada 15 dias, de acordo com o planejamento de vocês, de acordo com a sua produção também. Mais uma vantagem, o produto ele fica disponível para mais pessoas. Então, ele estando numa prateleira de um supermercado, de uma padaria, então mais pessoas conseguem ter acesso à sua marca. Daí, de novo, a importância de ter uma logomarca, de ter uma boa identidade visual, para quando o seu produto estiver na prateleira, mesmo que a pessoa não compre, ela consegue ver. Isso marca a presença. E além disso, o produto estando disponível para mais pessoas nas prateleiras, você não tem a necessidade de ter um ponto de venda fixo. Então, você pode ter várias parcerias com vários estabelecimentos, vários supermercados, várias mercearias, várias lanchonetes, por exemplo, e em cada uma delas você vai ter um tipo diferente de pessoas, de público. Então, você expande muito mais a sua marca sem ter a necessidade de um ponto fixo de venda. Uma outra vantagem é ajudar a fortalecer o comércio local. Isso também cai naquele ponto de sustentabilidade que a gente falou lá em marketing verde, porque ajudar a fortalecer a economia local também é sustentabilidade, devido à distância ser menor, então menos carros aí estão circulando e gerando poluição no meio ambiente, e também gerando economia local, você contribui para a sustentabilidade das pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a alimentos e a serviços do agronegócio. Mais um exemplo prático aqui. Um apicultor pode fechar parceria com padarias e mercearias para vender o seu mel. Isso é muito comum, inclusive, sempre vejo em mercados pequenos, aquelas casas de coisas naturais. Sempre tem mel, uns mel diferentes, umas coisas mais diferenciadas e outras coisas também do agronegócio que é muito comum encontrar nessas lojinhas, mas você pode procurar os estabelecimentos da sua região para poder fazer essas parcerias. E aí, continuando, para esmiuçar um pouquinho mais essa parceria, vamos falar sobre venda para restaurante, que também é uma venda direta, que é o produtor e o restaurante que vai utilizar os seus produtos para poder fazer as receitas. Então, como que funciona? O produtor fornece os ingredientes frescos para o restaurante, ou pizzaria, ou lanchonete, e busca um produto de qualidade e que ele conhece a procedência. Daí, mais uma vez, a gente volta lá na identidade, no branding, nas redes sociais. Como é que ele sabe a procedência? Primeiro porque ele te conhece. E ele te conhece ainda mais porque você mostra nas redes sociais a sua história, a história do seu produto, da sua produção, da sua marca. Então, tudo isso, tudo que a gente falou já nas outras aulas, traz a gente para essa parceria. Como construir essa parceria? Qual que é a vantagem disso? A venda ela é mais frequente, porque geralmente restaurantes, lanchonetes e pizzarias têm um consumo diário mais alto por conta das vendas, né? Principalmente se você está numa cidade um pouco maior. O relacionamento profissional ele é duradouro, porque é uma parceria entre empresa e empresa. Lembre-se que você é uma empresa, a sua propriedade é uma empresa. Então, isso gera parcerias duradouras e de longo prazo. A valorização do produto também pelos chefes de cozinha, se você está aí numa região que é mais turística ou numa cidade maior, que tem chefes renomados, chefes de cozinha aí de grande alcance, eles gostam muito de ter esses produtos diferenciados, uma coisa mais saudável, uma coisa que eles conhecem a procedência, até porque eles vendem essa imagem no restaurante normalmente. E aí, mais um exemplo prático aqui, para restaurante. Um produtor de queijo artesanal pode vender os seus queijos para um restaurante especializado em tábuas de frio e harmonização com vinhos. Então,
O queijo e o vinho é um produto que os dois são aliados da agricultura familiar, tanto queijo quanto vinho. Então, se você tem o queijo, você pode fornecer para um restaurante. E se você faz o vinho, você também pode fornecer para o restaurante, ter a sua safra especial, a sua fermentação especial do vinho. Tudo isso conta, e tudo que eu tô falando a gente vai lembrando de tudo que já foi falado em branding, lá no início, nos fundamentos de marketing, como a gente conta história, fortalecimento de marca, tudo isso está estampado aqui nessas parcerias que eu tô falando para vocês. E aí, a gente chega agora em venda online. A venda online, ela pode ser feita de muitas formas. Através de redes sociais, a sua própria rede social pode ter ali um linkzinho ou mesmo um botão de WhatsApp e o cliente entra em contato com você para comprar o seu produto ou serviço. Ou se você quiser ficar um pouco mais profissional, você pode ter um site ou você pode ter um cadastro num aplicativo ou em até marketplaces. O Facebook tem um marketplace que você pode utilizar gratuitamente. Já os apps, por exemplo, apps de delivery, como o iFood, por exemplo, você precisa pagar uma taxa para poder vender os seus produtos ali. Mas isso também expande muito o alcance da sua marca e dos seus produtos. Então, como que funciona? Você pode usar o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp ou apps de delivery, como o iFood, por exemplo. Talvez aí na sua região tenha algum outro específico que seja mais comum na sua região. Entre em contato para entender como funciona, para ver se é interessante para você. Qual que é a vantagem? Você atinge um público maior e pode vender até para outras cidades e outros estados. Então, isso facilita muito a expansão da sua marca e dos seus produtos. Então, permite a criação de promoções, permite interagir com o cliente e divulgar novidades rapidamente. Qual que é a vantagem, então? Você atinge um público muito maior, você pode vender para outras cidades, para outros estados, te permite criar promoções, no caso de aplicativos, aplicativos têm essas funções que você pode criar promoções relâmpago, coisas do gênero, e também você pode ter um acesso mais fácil ao cliente, no caso das redes sociais e do WhatsApp. Você tem um contato direto com o cliente. Em aplicativo de delivery não tem esse contato direto, mas você tem uma expansão maior, um alcance maior. Você pode divulgar novidades de forma mais rápida, nesse caso, redes sociais. Os apps também o seu site. E você pode ter um serviço integrado de entregas. No caso dos apps, principalmente, você pode ter aí um serviço de motoboy que entrega o seu produto, ou até mesmo transportadora, se for para um lugar mais longe, outra cidade, outro estado. Ou você pode ter aí um ponto fixo de retirada. Nesse caso, é legal você ter acesso direto ao cliente para vocês combinarem um ponto fixo de retirada. Por exemplo, você faz uma assinatura de alimentos, e ao invés de você entregar diretamente na casa do cliente, você tem um ponto de retirada. Então, você combina, ó, toda segunda-feira, por exemplo, às 9 da manhã, o ponto de retirada é esse, o cliente vai até lá, retira o produto e está feito o negócio. E aí, um exemplo prático de vendas online. Um produtor de geleias artesanais pode vender pelo Instagram e enviar os seus produtos por correios para diferentes regiões. Quando se trata de envio de alimentos pelos correios e também por transportadoras, é importante verificar com essas empresas quais são as regras e quais produtos podem ser enviados, ok? E dito isso, a gente chega no final dessa aula. Então, de todas essas formas de venda direta, qual é o melhor canal para você? Qual deles tem mais vantagem? Qual deles tem mais desafio? Então, o ideal é avaliar o que faz mais sentido para o seu produto e também para a sua realidade. E uma outra forma também de você aproveitar é não se limitar a um único canal de venda. Você pode ter todos eles ao mesmo tempo. Você pode ter um ponto fixo de entrega, você pode ter a venda num app ou mesmo no Instagram ou no WhatsApp. Você não precisa ter um único, você pode ter vários. Então agora é sua vez de pegar papel e caneta e fazer a lição de casa. Então, pensa aí um pouquinho e responde suas perguntas. Aonde você já vende os seus produtos? Qual canal de venda pode ser uma boa oportunidade para você expandir? E quais adaptações você precisa fazer para alcançar mais clientes?
Responde essas perguntas para a gente conseguir fazer mais coisas na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os documentos e certificações necessárias para a venda de cada tipo de produto ou serviço. A gente vai ter uma visão ampla de quem procurar, quando procurar, para que você consiga estar aí formalizado, tudo certinho para vender o máximo possível, beleza? Então, até a próxima aula.